Olá a todos, aqui é o Pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Nós queremos iniciar uma nova série aqui sobre as parábolas de Jesus em Mateus. O livro de Mateus ele enumera 7 parábolas que falam a respeito do reino de Deus. Mas antes de nós irmos na primeira parábola, eu queria pedir que você desse o seu like, que você compartilhasse esse vídeo, que você comente esse vídeo, que você dê o seu joinha, que você me ajude a fazer com que o algoritmo entregue esse conteúdo para mais pessoas. Queremos semear as sementes do Evangelho, as sementes do Reino. E Jesus, ele veio na sua vida, no seu ministério, ele pregou a respeito do Reino de Deus, um reino de justiça. E lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 33 e 34, fala assim: Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Jesus ele ensinava com os componentes ali da vida diária das pessoas. E aqui ele fala algo interessante, ele fala que uma mulher ela mistura fermento na farinha. E ele compara isso ao reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é algo que cresce, é algo que toma vulto nas nações. Mas ele tem esses componentes fermento e farinha. Ora, o que é o fermento? Fermento nós sabemos que são leveduras, que são componentes ali que levedam a farinha. Então o fermento ele altera a farinha. Então fala que o reino dos céus é semelhante ao fermento. Olha, ele estava falando, amados, dos filhos do reino. Eles estavam falando das pessoas que eram contaminadas com a mensagem do evangelho. As pessoas eram afetadas com aquela mensagem do evangelho. Quando o evangelho é pregado e você recebe aquilo no seu coração, aquilo altera a sua vida. Você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma coisa. A farinha, naquele tempo, eles não tinham o fermento industrializado. Eles precisavam pegar a farinha, misturar com água, esperar aquela farinha molhada fermentar, e aquela farinha se transformava em fermento. A farinha se transforma em fermento. Então, quando nós recebemos o Evangelho, nós éramos farinha e nós nos tornamos fermento. Nós somos capazes de alterar o ambiente. Então, quando alguém ele recebe a mensagem da cruz e ele altera o ambiente em que ele está inserido, ele passa a ser o fermento. Amados, existem 3 medidas de farinha e 1 de fermento. O fermento vai ser menos pessoas. A farinha está por aí. O que são a farinha? A farinha são as pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que não têm noção da salvação, as pessoas que não sabem que Jesus levou o nosso pecado, que Jesus foi para a cruz do Calvário. Essas pessoas precisam ser contaminadas, precisam ser levedadas com a farinha do reino. O evangelho precisa alterar o ambiente. A igreja ela precisa alterar o ambiente onde ela está. Nós precisamos fazer a diferença na nossa vizinhança, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos. Nós precisamos alterar o ambiente, não por aquilo que nós vamos pregar de uma maneira chata, impositiva, não, pelo nosso testemunho. As pessoas precisam olhar para você e saber que você é fermento, que você altera, que você muda, que você transforma uma farinha ali com água, algo que se você assar aquilo fica embatumado, uma massa que não se pode comer, transformar aquilo num pão, transformar aquilo em algo gostoso, em algo que tem valor nutritivo. A igreja, o reino, os filhos do reino são fermento numa sociedade embatumada. São fermento que dá vida à massa, é um fermento que leveda a outra farinha e transforma em mais fermento. Amados, eu e você precisamos receber o fermento de Jesus, o fermento do Evangelho, para nós levedarmos a massa da sociedade, a massa morta, a massa embatumada. Eu desafio você a também desejar isso no seu coração, deixar que a palavra de Deus fermente no seu coração, desejar que o Espírito Santo faça uma fermentação no seu espírito e que você leve essa mensagem de vida, de levedura,
de fermentação para massa, para farinha, para mais pessoas e você transforme ambientes. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.